Shalom, pessoal. Então vamos para a continuação dos vídeos aí que a gente vem gravando sobre os 7 selos, as 7 trombetas. Hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas e o tema de hoje está muito tremendo e muito polêmico. Então deixa o seu like aí e bora para o vídeo. É verdade. Então, continuando então, eu falei sobre os 7 selos, falei sobre o interlúdio entre os selos e as trombetas. Falei o que eu penso, que o livro de Apocalipse ele é cronológico, ele segue uma linha cronológica, que os selos não são as mesmas coisas que as trombetas nem as taças. São eventos distintos e segue uma cronologia, ok? Bom, essa é a minha visão escatológica, baseada em muito estudo, porque eu já fui pré-tribulacionista, né? Podem me falar que eu sou pós-tribulacionista, até porque eu creio que nós vamos passar por um período de tribulação, tá? Como igreja, como povo de Deus, todo o planeta, né? Todo mundo. Mas não sou pós-tribulacionista no sentido da teologia em si do pós-tribulacionismo, ok? Porque o meu ponto de vista aqui nesse canal, apesar de ser bem parecido com o pós-tribulacionismo, é peculiar, é bem diferente, porque a gente se baseia em muitas coisas que nos ocultaram, né? Não foi Deus que nos ocultou, mas os homens, né? Como estava profetizado um grande engano, isso já está acontecendo há muitos anos. Porque o engano ele não acontece de uma hora para outra. O engano ele é afirmado ao longo de anos, décadas e séculos, até que se torna uma verdade. Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade, né? Vamos dizer assim, um sofisma, uma falsa verdade, uma meia-verdade. Agora vamos lá. Eu falei aqui sobre então os 4 primeiros toques das trombetas, os 4 primeiros toques das trombetas. Agora vamos para algumas dúvidas aqui. Antes de eu entrar nas 3 trombetas, na realidade hoje eu vou falar 2 e vou deixar a última trombeta para um próximo vídeo, porque a última trombeta ela é específica, fala sobre o raptus, o arrebatamento, um grande evento, né, que vai acontecer, mas eu vou falar então sobre as 2 trombetas finais antes da última trombeta, ok? Eu vou falar sobre a 5ª e a 6ª trombeta hoje, que é um tema bem específico, fala sobre o retorno dos Néfilins e, enfim, é exatamente disso que se trata as 2 penúltimas trombetas, né? Então, antes de eu falar sobre essas questões das trombetas, eu já falei, tem um vídeo aqui gravado aqui sobre os Néfilins, sobre os Néfilins, que são o que a gente chama de demônios, sobre os anjos caídos, não são a mesma coisa. Anjos caídos é uma coisa, os Néfilins ou os demônios são outra coisa, e eu já expliquei isso aqui em vídeo, tá? Tem vários vídeos aqui no canal gravados, eu vou tentar deixar aqui na descrição os vídeos falando sobre esses assuntos, tá? Que eu já abordei várias vezes aqui em vários vídeos no canal. Pronto. Então, se você não sabe a diferença entre o anjo caído e o Néfilin, então você assiste os vídeos aqui, porque o Néfilin é o que nós chamamos hoje de demônios, e eu trato desse tema dentro da Bíblia, dentro da palavra, né? Nada externo, tá? Tudo dentro do que a Bíblia, a palavra nos dá respaldo, e não com textos isolados, mas com textos completos, tá? Textos completos, porque, né, versículo isolado é pretexto para heresia, então não trato disso, tá? Vamos lá então. Sobre a questão do 5º toque da trombeta. Mas antes disso eu quero esclarecer. Esses 7 anjos, já me fizeram essa pergunta aqui, tem que esclarecer ela. Os 7 anjos que tocam as trombetas são os mesmos 7 anjos que estão aprisionados? Que aí entra uma grande questão. Existe então base bíblica em Judas, né? Não tem capítulo, Judas é único, sem capítulo nenhum. Em Judas, lá no versículo, se não me engano, no versículo 6 de Judas, fala sobre os anjos que não guardaram o seu estado original, mas foram após outra carne, né, se misturando, e o Senhor tem guardado em prisões eternas para o grande dia do juízo. Então, 7 anjos guardados em prisões eternas para o dia do juízo. Então, isso a gente para pensar sobre algumas coisas. E lá em Jó, capítulo 38, versículo, se não me engano, versículo 31, né, fala sobre os 7 estrelos. Em outro capítulo de Jó também fala sobre os mesmos 7 estrelos. Ali fala sobre a constelação de Órion, fala sobre a Ursa e suas filhas. Ou seja, ali está falando sobre a cosmologia celeste, né? Nesse pedaço do livro de Jó. E ele então fala sobre os 7 estrelos. E aí a gente então entra em um engano, que já te enganaram, falando para você, para mim, né? A ciência moderna, falando que essas estrelas, né, chamadas hoje de planetas, que são estrelas errantes, que tem uma rota peculiar, diferente da, né, a trajetória das estrelas fixas que ficam girando no céu, tá?
Diferentemente, essas estrelas errantes, que são chamadas de planeta, são 7, e esses, né, deram nome para esses planetas, nomes romanos, né? Júpiter, Marte, Netuno, Plutão. Plutão foi retirado, né? Júpiter, Marte, Netuno, Saturno, já falei, né? Enfim, esses 7 planetas aí. Não me interessa o nome deles, não é algo que é interessante para nós. Só de 2 que eu vou citar aqui, tá? E você vai entender por quê, porque esses 2, desses 7, aparecem no texto Apocalipse. Agora, olha que interessante, tá? Então vamos lá. Essas estrelas errantes não são planetas, biblicamente falando. Não são planetas, ou seja, estrelas errantes, né? Não são planetas que eu digo, como eles mostram para você, aquela bola, né, girando, como se fosse o planeta Terra-bola, tal. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia trata desse tema como sendo prisões eternas. Já citei aqui o livro de Judas, no versículo 6, prisões eternas. Então, lá, né, essa é, vamos dizer assim, biblicamente mais correta a descrição do que são as estrelas errantes. São prisões eternas. Tá? E ali a Bíblia fala dos 7 estrelas em Jó, ou as 7 estrelas em Jó, tá? Próximo ali da Ursa, né? Próximo ali do cinturão de Órion, ali cita em Jó, é tremendo, que fala bem sobre isso. Mas vamos lá para isso. O que vai acontecer então na ocasião do toque das trombetas, ok? Então, os 7 anjos que vão tocar as trombetas não são os mesmos 7 anjos que estão aprisionados nessas 7 prisões eternas. São 7 prisões eternas, tá? São anjos diferentes que estão lá aprisionados. Até porque o livro apócrifo de Enoque cita bem que esses 7 montes, né, fumegantes, essas 7 lugares, montes fumegantes, são lugares onde estão ali os anjos. É o mesmo que é citado ali em Judas, tá? Enoque cita, e até Judas ali faz referência, então, ao 7º Enoque depois de Adão. Ok? Então, olha que interessante. Mas olha, vamos para o que interessa. Então, quando você fala dos toques das trombetas, a terceira trombeta, quando ela é tocada, né, Deus dá um nome de um anjo, né? Um anjo sai, um anjo caído, né? Cai uma estrela do céu, primeiro anjo. E aqui o padrão se repete, olha que interessante. O padrão 4x3 é repetido aqui, tá? 4 e 3. Ou seja, primeiro são liberados 3 anjos, depois os outros 4. E eu vou falar deles. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque é muita informação. Bom, terceira trombeta tocada, eu já falei dela no vídeo passado. Então é liberado um anjo, né, com a chave do abismo. E esse anjo vai lá e abre a chave do abismo, ou da escuridão, tá? A chave da escuridão. E lá se encontra um outro anjo, né, cujo nome é Absinto. Então, quer dizer, na terceira trombeta aparecem 2 anjos. Um com a chave, ok? Que é liberado. No toque da trombeta é liberado um anjo. E ele tem uma chave que abre uma prisão, que libera um outro segundo anjo. E esse segundo anjo, se é citado o nome dele, e o nome dele que é citado ali é Absinto. Absinto, olha que interessante. Bom, a palavra absinto no grego ali, na realidade, significa algo amargo. Ou um tipo de planta amarga, tá? Também é uma planta, absinto, né? Também chamada Artemisia vulgaris. Artemisia vulgaris, que é o nome de uma deusa, né? Vulgaris. É um termo usado para essa mirra amarga, esse óleo amargo que sai dessa planta. Mas enfim, o interessante não é o nome absinto, porque o nome absinto em grego que aparece, tá? É interessante o nome literalmente em inglês. Olha o nome em inglês do nome do anjo em inglês. É wormwood, que é a junção de 2 palavras: verme e madeira. Verme de madeira. E o peculiar é que esse anjo, ele toca a fonte das águas. Ok, nos 7 nomes de estrelas, né, que eles dão para esses planetas, existem 2 peculiares, que eu associo esses 2, que são da literatura romana e também da literatura grega, a basicamente algo similar a esses mesmos 2 que é citado em Apocalipse. Então, o que é similar ao absinto que toca as águas, ok, é Netuno. Netuno, né, do romano, ou o mesmo Poseidon do grego, que é o deus das águas, entenderam? Então, Netuno e Poseidon é o mesmo deus das águas. Olha que coincidência. E quando esse deus das águas, né, com D minúsculo, é liberado, ele vem executar juízo exatamente sobre a fonte das águas, né? E 1/3 das águas é transformado, então, no próprio nome do anjo, que é essa amargura,
né, esse óleo amargo. E é interessante o nome em inglês que eu citei aqui, porque é wormwood, ou seja, um verme da madeira. É interessante que é tocado a fonte das águas, ou seja, o berço das águas, não dos mares. Os mares é um monte que cai, mas ali o berço das águas é afetado, ou seja, as nascentes são afetadas. De 1/3 das nascentes das águas são afetadas e muitos homens, né, ficam doentes e morrem por conta daquela contaminação, né, de um nome interessante que eu achei nesse wormwood, ou seja, esse verme das águas, ou esses vermes da madeira, porque geralmente perto de nascentes, não sei se você já reparou, existem muitas árvores, muitas raízes, geralmente perto de nascentes de rios. Eu sei porque lá no meu estado de Goiás tem muita nascente de rios, lá é um berço das águas, né, para o restante do país, do Brasil. Mas olha que interessante o nome desse anjo, né? Absinto, né? O mesmo deus da literatura romana, que é o Netuno, deus das águas, e o mesmo deus da literatura grega, que é o Poseidon, que é também, né, o deus das águas, o deus com D minúsculo. E aí, então, saindo desse, né, 2 anjos, aí que é o meu raciocínio aqui. Então 2 anjos são liberados, aí vem um terceiro anjo, aquele padrão se repetindo, 4x3, que eu falei para vocês, né, 4x3. Então, o terceiro anjo aparece então na 5ª trombeta. E é interessante que o terceiro anjo que aparece na 5ª trombeta, ele tem nome. Então no toque da 5ª trombeta, esse anjo que tem nome, né, o nome dele é citado em 2 línguas, no hebraico e também no grego, tá? Então aqui nós já temos então a etimologia do nome dele em duas línguas. Em hebraico, Abba-Dom, que é a junção de 2 palavras. Abba significa pai, e Dom, que vem a mesma raiz Dam, que é sangue, ou seja, pai sangrento. Interessante. E qual a equivalência dele nessa mitologia, né? Na mitologia diz que esse deus aí com D minúsculo é Júpiter. Júpiter que vai dar origem à palavra Jovem, ok? Que é o mesmo Júpiter, é o mesmo Zeus da mitologia grega. Então Júpiter, mitologia romana, Zeus, mitologia grega. E olha que interessante, tanto Júpiter quanto Zeus era considerado o pai da criação, o pai de algo, né? A criação do quê? Dos Néfilins, obviamente, ok? Porque é exatamente o nome que significa Abadom, né? O pai dos sangrentos. Abadom, que é o nome dele bíblico, ou um termo que a Bíblia também usa no grego é o Apolion, né? O termo Abadom é hebraico, mas o termo usado em grego é Apolion, que é aquele que afasta a luz, tá? Olha que interessante. Então tá aqui, né, aqui em cima, tô deixando escrito aqui esses nomes em romano, em grego, o equivalente dele, né? E os nomes que a Bíblia dão, para você ver que tem coerência com isso. O nome dele, ok? Em grego é interessante, que é Apolion. Lion é luz, apo é afastar, ok? Apo, o mesmo termo apocalipse, afastamento da sombra, ou seja, quando a sombra se afasta, por isso a tradução revelação, no livro de Apocalipse, né? Calipse é a mesma raiz para sombra. E Apolion, que tem o mesmo sentido, só que afastamento, Lion é luz, ou seja, é o contrário, o nome desse demônio é afastamento da luz, ou seja, escuridão completa, ou ocultismo completo, um total ocultismo, ou seja, o rei das sombras, ou o rei da escuridão, né? É o nome do anjo, pai sangrento ou rei da escuridão. Pai sangrento em hebraico, rei da escuridão seria o nome desse anjo em grego, tá lá na Bíblia, ok? Apocalipse capítulo 9, a 5ª trombeta. Então é liberado então o terceiro anjo. Então eu citei 2 aí na 3ª trombeta, que eu já falei dela, e esse terceiro anjo que é liberado na ocasião da 5ª trombeta. Mas olha que interessante aqui, eu quero trazer essa parte aqui interessante aqui, porque isso chama a nossa atenção para o selo que foi colocado nos santos, em Apocalipse capítulo 7, no interlúdio, é selado os santos, né? Todos os santos, aqueles 144 mil, sendo 12 mil de cada tribo, mais os santos, né? Outros santos que vieram depois, ou seja, muitos outros foram selados. E aí a gente encontra o porquê do selo. Aqui em Apocalipse capítulo 9 fala por que eles foram selados. Por causa exatamente desse período das trombetas, né? O selo veio, né? Porque esses anjos da 5ª trombeta é dado a eles autoridade para ferir os homens, né? De muita dor, muito sofrimento por 5 meses. Só que esses anjos não têm autoridade sobre aqueles que têm o sinal de Deus na testa. Está lá bem claro o texto. Então, uma das funções do sinal de Deus é proteção
no período que os Néfilins forem liberados e autorizados para, vamos dizer assim, ferir os homens na terra, tá? Ferir os homens na terra. E como eu falei para vocês, as 4 primeiras trombetas tocam a terra e as 3 últimas trombetas tocam os homens, ok? Sendo que dessas 7 trombetas, 3 anjos são liberados primeiro e depois os últimos 4 anjos são liberados de uma vez só, né, na ocasião da 6ª trombeta, ok? A 6ª trombeta, então, como eu disse para vocês, o padrão 4x3 repete, ou seja, sempre Deus trabalhando nesse padrão, né? 4, depois 3, 4 e depois 3, ou 3 e depois 4, né? Isso não é uma sequência na outra. E aí os 4 últimos anjos, né, desses 7 que estão aprisionados nessas prisões eternas citadas em Judas, são liberados então de uma só vez. E aí entra uma controvérsia. Ali diz que eles estão, né, às margens do rio Eufrates. Bom, então falando sobre essa questão da arqueologia e tal, a gente encontra biblicamente, né, e é plausível isso, que o rio Eufrates que eles estão falando, né, não é o rio Eufrates terreno. E eu vou explicar por quê. Porque, né, você pode pesquisar sobre isso, aquele arqueólogo e cristão Rodrigo Silva fala um pouco sobre essa questão, né? Da mesma forma que a arca, né, se encontra nos céus, o Éden, né, o jardim, da onde fluía esses rios, que é citado lá em Gênesis, né, que é o Tigre, o Eufrates, o Gion e o Pison, são os 4 rios, eles fluíam diretamente do céu, sabe? Os rios que vêm da parte de Deus, dos céus, e regavam o Éden. O Éden era uma região. E esse Éden não se encontra na terra mais, assim como a arca, ok? Isso é uma teoria, tudo bem, mas é uma teoria bem plausível bíblica. Até porque Jesus respalda ela exatamente no momento da crucificação. Quando Jesus está para finalizar a obra dele ali na cruz, o ladrão do lado falou assim, defende a Jesus, fala assim, ó Senhor, né, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus responde a ele, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no Éden. Então Jesus usa a palavra Éden, ok? Exatamente naquele texto ali, Éden, paraíso ou seio de Abraão é a mesma coisa. Éden, paraíso e seio de Abraão. Até porque a palavra Éden significa paraíso, o significado dela. Então, essa é mais uma, né, das passagens bíblicas que a gente encontra falando que o Éden verdadeiramente está nos céus. E se o Éden está nos céus, então isso legitima que esses últimos 4 anjos, dessas 4 prisões, desses 7 planetas errantes que estão sobre as nossas cabeças, estão nos céus, e eles serão liberados, esses últimos 4 anjos, por ocasião do toque da 6ª trombeta. São os últimos 4. Então, falei de 3, 2 que são liberados na 3ª trombeta, 1 que é liberado na 5ª trombeta, e os últimos 4 de uma vez só são liberados na 6ª trombeta, né? Esses 7 anjos que estão em prisões para executar o juízo de Deus no último dia, assim como diz o livro, a epístola de Judas, versículo 6. Então, ou seja, a Bíblia, ela é maravilhosa, ela se complementa em todos os textos, e você consegue então enxergar, né, debaixo da revelação do Espírito Santo, o que Deus, né, tem para nos falar sobre essas questões. E eu quero gravar agora um vídeo específico, no próximo vídeo, falando sobre a última trombeta e sobre a polêmica do arrebatamento, porque eu gravei um vídeo aqui que já ficou polêmico, que foi sobre o falso arrebatamento, que na realidade, né, uns interpretam que aquela passagem ali de Mateus 24, né, onde um será tomado, outro deixado, é o arrebatamento, e não é. Eu já expliquei por que não é, que aquilo ali é um falso arrebatamento. Na realidade ali é o início desses eventos dos selos e das trombetas ali, inclusive na ocasião do 6º selo, que desata alguns eventos ali que vão até a última taça. Começa no 6º selo e termina na última taça, ok? E eu vou falar então no próximo vídeo sobre exatamente a última trombeta, que na realidade a última trombeta é um evento máximo, um grande mistério de Deus que está separado por toda essa eternidade, que vai se cumprir por ocasião do toque da última trombeta. E olha que interessante, o interlúdio do 6º selo para o 7º selo, acontece algo poderoso, o Senhor sela os santos. E exatamente na 7ª trombeta, no interlúdio da 7ª trombeta para abertura, para derramamento da primeira taça, que é chamado o grande dia da ira do Senhor, e outro evento, tá? 7º selo, um grande evento. 7ª trombeta, outro grande evento.
peculiar, distintos, diferentes, mas conclusivos para toda a linha de raciocínio cronológica nossa, ok? Então, fique na paz, até o próximo vídeo e nós voltamos então para falar o arrebatamento verdadeiro, né, que está ali na última trombeta, e esse arrebatamento que é o bíblico, tá? Logo depois que nós passarmos todas essas situações, guardados sempre pelo nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Fique na paz.